O governo atual do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, acredita nessa política pública, entende que ela é extremamente relevante e, acima de tudo, tem que se cumprir a lei. Como é que funciona o Banco Nacional de Perfis Genéticos? A polícia, ao realizar uma investigação, preserva o local do crime e colhe vestígios ali encontrados. Dentre esses vestígios, podem lá colher material biológico, vestígio corporal, fio de cabelo. Se for um crime onde houve violência, uma gota de sangue, crime sexual, eventualmente esperma. Desse vestígio material é extraído o perfil genético e isso é inserido num banco de dados. Concomitantemente, a nossa legislação prevê que aquelas pessoas condenadas por crimes hediondos ou violentos têm o seu perfil genético extraído. Como é que isso funciona? Ninguém vai para o moedor de carne. Passa apenas um cotonete, né, na boca, com células da saliva, e isso é extraído o perfil genético. O DNA. Isso é uma moderna impressão digital. Isso é incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Tá? É uma rede integrada com os vários estados e colocando os dados dos vestígios e os dados dos condenados, há boa chance de resolução de crimes quando há como se chama, um match, uma correspondência entre o perfil genético colhido no local do crime e o perfil genético inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a intenção de aumentar a taxa de resolução dos crimes e deixar à disposição da polícia um instrumento importante de investigação, tem investido seriamente na ampliação desse banco, com o apoio dos estados e do Distrito Federal. Foram criados 4 laboratórios nos estados que faltavam. Hoje nós temos laboratórios em todos os estados, faltavam apenas de 4, e nós intensificamos a coleta do material genético da população carcerária. Para se ter uma ideia, no início desse ano tinham 7.000 perfis genéticos colhidos da população carcerária, e agora nós temos 67.000. Nós estabelecemos a meta no ano de coleta de 65.000, a meta já foi ultrapassada. Não é? A ideia é que no próximo ano nós intensifiquemos essa política pública e que cheguemos, antes até do final do governo do presidente Jair Bolsonaro, com um Banco Nacional de Perfis Genéticos completo. No decorrer desse ano, senhores e senhoras jornalistas devem ter visto vários casos em que foram surgindo, vários casos que foram sendo resolvidos por investigação policial por conta do Banco Nacional de Perfis Genéticos. E esse é um acontecimento bem natural, porque quanto mais perfis genéticos forem ali incluídos, tanto mais casos vão ser solucionados. O que nós temos que fazer? Nós temos que vencer as resistências por falta de compreensão ou ignorância em relação a essa política pública. Há quem ache que o coleta do perfil genético representa uma violação da privacidade. Não é, porque a coleta visa apenas ser uma moderna impressão digital. Ninguém quer investigar fenótipo ou DNA de criminosos, não é esse o objetivo, é mais uma questão de impressão digital. Então, nós estamos ampliando. Né? Eu vou passar a palavra agora aqui aos demais componentes da mesa, para que falem sobre outros aspectos, e depois nós abrimos para perguntas. Vou passar aqui para o senhor Guilherme Jacques. Alô, bom dia. Eu estou aqui representando o setor da Secretaria Nacional de Segurança Pública que lida com essas questões. Gostaria de destacar, em primeiro lugar, que esse é um projeto que envolve a integração entre diferentes setores do Ministério da Justiça, diferentes secretarias, envolve a integração com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a Polícia Federal, com o Departamento Penitenciário Nacional,
mas destacar ainda mais que envolve a parceria, a colaboração com as secretarias de segurança pública estaduais, que são parceiras do Ministério da Justiça nesse trabalho e nessas conquistas. Então, um aspecto muito importante dessas conquistas que nós estamos celebrando hoje, que são principalmente essas duas, de que nós estamos batendo a meta, ultrapassando a meta das 65 mil coletas de DNA de condenados. Essa é um dos resultados que nós estamos celebrando hoje. E o segundo resultado é da inauguração de todos os laboratórios de DNA do país que faltavam, de forma que hoje todos os estados brasileiros têm laboratórios de DNA em funcionamento. Então, isso é fruto também, ou principalmente, dessa integração com as secretarias estaduais. Em relação à primeira meta dos 65 mil condenados, que nós ultrapassamos, o ano nem chegou ao final e nós já ultrapassamos a meta estabelecida, foi um grande avanço. No início do ano só tinham 7 mil pessoas cadastradas no Banco Nacional, então teve um crescimento muito grande nesse ano. O Ronaldo vai apresentar a seguir o que está efetivamente cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos, mas isso envolveu articulação com o sistema penitenciário dos estados, envolveu articulação com as secretarias de segurança pública e envolveu também investimentos da Senasp e ações do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que está se reunindo hoje aqui em Brasília. Em relação à segunda conquista que nós estamos celebrando hoje, de todos os laboratórios todos os estados terem laboratórios de DNA, também envolveu essa colaboração com os estados. Os estados apresentavam uma infraestrutura física, apresentavam pessoas qualificadas com a formação necessária para poderem trabalhar num laboratório de DNA, que é um público muito específico. A Senasp, então, oferecia treinamento a essas pessoas e investimentos em equipamentos. Então, o Estado entra com infraestrutura de predial, entra com recursos humanos, e o Ministério da Justiça faz investimentos para que esses estados possam ter equipamentos de ponta. E esses investimentos para a inauguração desses laboratórios ultrapassam 6 milhões de reais. O investimento total desse ano do Ministério da Justiça é de aproximadamente 35 milhões de reais para não apenas os resultados que a gente está alcançando esse ano, mas também para permitir que o ano que vem isso seja intensificado. Esse ano, nós estamos aqui celebrando a questão dos condenados, mas para o ano que vem nós teremos também, esse ano nós formamos a base, para que no ano que vem nós tenhamos um avanço muito significativo também na redução do passivo de vestígios que estão armazenados em todo o Brasil. Tá? Não quero me antecipar em relação a esses resultados, mas os investimentos estão focando já no futuro. Passar então agora para o Ronaldo, coordenador do Comitê Gestor da RBPG. Coordenador suplente do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e também um dos administradores do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, eu venho aqui trazer alguns dados, né, que vão já ser publicados no último relatório desse ano. É um relatório que deve sair daqui a 1 ou 2 semanas, mas a gente já tem os dados para serem apresentados. Então, aqui a gente pode verificar o grande crescimento, corroborando as palavras do Jacques e do ministro Sérgio Moro, do Banco Nacional de Perfis Genéticos nesse último ano. O que a gente vê aí são os dados de perfis genéticos totais, ou seja, perfis genéticos que foram inseridos no banco no decorrer dos anos, somando aí vestígios, perfis de condenados, pessoas desaparecidas. Então, a gente pode observar que, há um ano atrás, perfis totais, a gente tinha aproximadamente 18 mil, e esse ano a gente está fechando o ano mais do que triplicando esse número, um crescimento de mais de 200%, com mais de 70 mil perfis genéticos inseridos no Banco Nacional e com uma perspectiva de crescimento ainda maior para o próximo ciclo. Aqui a gente pode observar a importância desse projeto de coleta de material genético nos presídios,
para o crescimento, colaborando com o crescimento do Banco Nacional de Perfis Genéticos, porque a gente tem nessa linha azul o número de perfis genéticos referentes a vestígios. Então, a gente vê que o crescimento continua linear, ou seja, todos os laboratórios continuam processando locais de crime, amostras oriundas de local de crime. Mas a grande diferença, a grande elevação do banco se deu por essa linha em verde. 5.000 perfis genéticos inseridos no banco referentes a indivíduos cadastrados criminalmente. Então, daqueles 67.000 já coletados, a gente já tem 55.000 inseridos, que entre a coleta e a inserção tem um processo laboratorial que leva um determinado tempo. Então, a gente ainda tem um potencial de crescer ainda mais só no processamento dessas amostras que já foram coletadas. Fora de vestígios, era bem maior do que o número de perfis genéticos de condenados. E um parâmetro para você observar a eficiência de um banco de perfis genéticos é você ter mais perfis de referência do que perfis de local de crime, de modo que a cada vez que você inserir um perfil de local de crime, você consiga ter uma resposta com relação à amostra de referência, à pessoa identificada. Então, a gente está conseguindo mudar essa configuração do nosso banco através, a gente pode ver nesse gráfico à direita, a gente já observa um número de 77% do nosso banco, hoje em dia, são perfis de referência, perfis de condenados, suspeitos, e 14%. Quer dizer que diminuiu o número de perfis de vestígios? Não, só diminuiu a proporção quando a gente compara com o número de condenados. Então, a gente cresceu e colocou uma proporção que é mais adequada à investigação criminal. Como o Guilherme Jacques colocou muito bem, é uma colaboração com os estados, então a gente precisa reforçar essa parceria e a compreensão dos estados, o comprometimento deles nesse projeto é fundamental. A gente vê que todos os estados, a gente vê as barras em azul, né, todos os estados investiram, né, trabalharam arduamente, colocaram seus recursos humanos para trabalharem nesse projeto. Alguns deles alcançaram um aumento de mais de 800%. A gente vê aqui em azul os marcados que tiveram um crescimento de mais de 200%, no número de perfis de condenados inseridos no banco. Em verde, um estado que teve um aumento de mais de 600%, e em vermelho, o estado que teve um aumento de mais de 800% em termos proporcionais do número de perfis genéticos de condenados que tinha no ciclo anterior, né, no relatório anterior, em comparação com esse relatório que a gente vai publicar durante esse mês de dezembro. E, com relação à categoria dos perfis genéticos, a gente vê também a proporção de perfis genéticos de condenado superando, em muitos casos, os perfis genéticos de vestígios, e o grande crescimento de vários estados, né? Aqui um destaque, o estado de Pernambuco é o que está com o maior número de perfis genéticos, uma grande proporção de perfis genéticos de condenados. O estado de São Paulo também, com um crescimento bastante significativo, já tem mais perfis de condenados do que de vestígios propriamente ditos. Também temos o estado de Goiás, Rio Grande do Sul, Maranhão, a própria Polícia Federal, Paraná, Minas Gerais. Então, vários estados se destacando e aumentando a proporção de perfis genéticos de condenados, e o que vai contribuir também para a melhor elucidação dos crimes que estão sendo investigados. Desse mês de dezembro vai ser colocado na página que fica dentro do sítio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, eu agradeço aqui a atenção. Antes de abrirmos para perguntas, só pontuar que nós aqui estamos destacando números, mas um caso que ficou famoso na imprensa foi o esclarecimento do homicídio de uma menina que foi encontrada dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba, a Raquel Genofre. Então, como é que esse crime foi esclarecido 11 anos depois? Porque a lei está sendo cumprida, porque a perícia está indo até os presídios, está coletando o DNA dos criminosos. Então, por trás desses números, nós temos esclarecimento de crimes. No estado de Goiás, por exemplo, tem a perita Mariana está aqui, pode falar para vocês em maiores detalhes, eles identificaram um estuprador serial responsável por 28 estupros confirmados até o momento. Né? Em São Paulo, identificaram uma pessoa inocente que estava presa e, graças a esse projeto, o verdadeiro estuprador foi identificado, de forma que o inocente que estava preso pôde ser solto. Então, por trás desses números, tem inúmeros casos que estão sendo resolvidos.
Bom dia a todos. De parte da Polícia Federal, gostaria de acrescentar umas considerações. Eu sou diretor técnico-científico da Polícia Federal e esse exemplo da governança do Banco Nacional de Perfis Genéticos, a intenção da Polícia Federal é sempre aplicar essa qualidade de protocolos, essa qualidade técnico-científica, esse rigor científico que fundamenta o Banco Nacional de Perfis Genéticos para as outras áreas de atuação da criminalística. Porque os vestígios que existem em local de crime não são apenas vestígios biológicos, existem outros tipos de vestígios, existem outros tipos de informações dentro de locais de crime, e o importante é rigor técnico-científico e sempre contando com o apoio do Ministério da Justiça para o desenvolvimento desses novos protocolos de trabalho. Temos tido um ano excelente dentro da criminalística nacional e temos muito ainda a difundir, muito ainda a passar para os estados também essas experiências que a Polícia Federal tem tido durante esse ano. Eu vou abrir para as perguntas agora. Bom dia, Kelly Cadanos, da Gazeta do Povo. Eu tenho 3 dúvidas sobre o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Primeiro, eu quero saber que tipo de criminoso pode integrar esse banco, se tem alguma regra para quais presos podem integrar esse banco. E o pacote anticrime ele tratava do Banco Nacional de Perfis Genéticos e ele sofreu algumas alterações. Essas alterações agradaram o Ministério da Justiça, atrapalham de alguma forma o andamento desse projeto? E quanto que vai ser investido nessa iniciativa de aumentar o Banco Nacional de Perfis Genéticos no ano que vem e se já tiver uma estimativa também dos próximos anos? Bem, a lei atual, que não era cumprida pelos governos anteriores, ela prevê a coleta do perfil genético de pessoas condenadas por crimes hediondos ou por crimes violentos. E ainda prevê a possibilidade da coleta não só do material genético perfil genético dos vestígios, mas também quando o juiz determinar em casos que seja necessário para a investigação. A nossa proposta no projeto anticrime era ampliar para todos os criminosos, todos os responsáveis por crimes dolosos. Essa parte não foi acolhida. Nós vamos tentar alterar isso no Senado, evidentemente. É importante destacar que o projeto foi votado ontem, tinham várias medidas importantes, foi unificado com o projeto lá do ministro Alexandre, e boa parte do projeto foi aprovada, medidas muito importantes, não só relacionadas a, por exemplo, nós tivemos lá a previsão da execução da condenação do tribunal do júri. Colocaram lá um parâmetro de pena de 15 anos, mas é um avanço em relação à situação atual. Isso vai permitir que condenados por homicídios e feminicídios vão mais cedo para a cadeia, o que tem um impacto positivo no campo de vista da justiça e da segurança pública. Várias outras medidas ali foram aprovadas, questão do agente policial disfarçado, questão relativa ao Banco Nacional de Perfis, Banco Nacional de Impressão Digital e multibiométrico, né? Nós colocamos lá também a previsão do sistema balístico. Então, tem várias inovações importantes. Parte delas não foram aprovadas. Isso faz parte do debate democrático do Congresso, um projeto que ainda não chegou na sua votação final, mas, mesmo considerando a redação, é uma grande vitória para a área da justiça e da segurança pública. Faltou o investimento. Por parte da Secretaria Nacional de Segurança Pública, está dependendo da aprovação do Congresso o número final, mas a expectativa é de um investimento de 40 a 70 milhões de reais para o ano que vem, mas o escopo dos investimentos vão ser ampliados. O investimento não vai ser focado apenas nos laboratórios de DNA, mas vai incluir investimentos também para melhorar
os processos principalmente relacionados ao local de crime, de preservação, perícia de local de crime. Tá? Então, o investimento vai ser aumentado, mas o escopo dos investimentos também vai ser aumentado para reforçar uma área que está sendo necessário esse reforço, porque o Ministério da Justiça entende que, para o banco de dados ser eficiente, o processo todo tem que ser eficiente, desde a coleta, seja no local de crime, no corpo das vítimas, até, finalmente, no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Na sua fala inicial mencionou ampliação desses investimentos para redução do passivo. Não ficou claro para mim o que você estava se referindo ao passivo, não sei se são os números que foram mencionados pelo Ronaldo. Uma segunda pergunta dirigida ao ministro. Ministro, ainda não houve oportunidade de repercutir com o senhor, comentar com o senhor as prisões de brigadistas em Alter do Chão, em Santarém. Com base nas investigações da Polícia Federal, o Ministério Público Federal alegou que a investigação da polícia apontou a suposta participação dos brigadistas de forma equivocada. A Polícia Federal não se manifestou sobre o caso. Gostaria de saber se o senhor vem acompanhando essa ocorrência, o que o senhor pode dizer a respeito das investigações da Polícia Federal. Em relação à primeira pergunta, agradeço a pergunta, realmente nos dá oportunidade para esclarecer melhor essa questão. O projeto de fortalecimento da rede integrada de bancos de perfis genéticos é um projeto de pelo menos 4 anos de duração, né, previsto para esse governo todo. Então, além da questão dos condenados, que não estava sendo cumprida a contento, outro aspecto importante que foi identificado é um grande número de vestígios ou de amostras que foram coletadas, seja em local de crime ou no corpo de vítimas, que estavam sem processamento. Elas foram coletadas e estão guardadas em todo o Brasil, em freezer, geladeiras, armários, sem processamento. Então, uma parte significativa, só para exemplificar, uma parte significativa dessas amostras são relacionadas à violência sexual. Nós estimamos em torno de 150 mil amostras relacionadas à violência sexual coletadas de vítimas que foram até o IML, se submeteram ao exame, mas por N motivos esse vestígio não foi analisado, seja porque não tinha recurso financeiro, seja porque não tinha pessoal, ou também porque o próprio Banco Nacional de Perfis Genéticos não estava bem desenvolvido. Então o trabalho da perícia era realizar exame apenas quando existia um suspeito. Com um Banco Nacional forte, nós podemos analisar todos os casos e mesmo aqueles que não têm suspeito, que na verdade são a maioria dos casos, nós confrontamos com o Banco Nacional. Então, para isso, a meta para o ano que vem, ou os investimentos, vão ser para analisar cerca de 45 mil vestígios no ano que vem. Né? Vai ser um enorme avanço, considerando que hoje nós temos cerca de 10 mil vestígios cadastrados no banco de dados. Então, a ideia é, até o final de 2022, reduzir não apenas esse passivo dos condenados que estão nos presídios e que não tiveram seu DNA analisado, mas também dessas amostras que foram coletadas no local de crime, no corpo das vítimas, e que não foram analisadas. Da aprovação ontem do projeto anticrime, uma norma em particular extremamente importante, que para mim vai ser um fator extremamente positivo para enfraquecer organizações criminosas, é a vedação de progressão de regime para o condenado por integrar a organização criminosa que se permanece faccionado. Também foi aprovado a proibição de saída temporária de quem foi condenado por crime hediondo. Então, tem uma série de pontos, né, que foram lá aprovados, que são extremamente relevantes, né, e que representam o endurecimento realmente da justiça e da segurança pública, muita coisa que era almejada faz tempo. Requisitos mais rigorosos para a progressão de regime de cumprimento de pena. Se foi aprovado com a redação originária com uma redação diferente, no fundo não tem nenhum problema. O importante é que essas medidas sejam aprovadas. Em relação ao que não foi aprovado, se vai trabalhar para restabelecer no Senado ou, eventualmente, por projeto à parte. Isso faz parte do jogo democrático. Né? Mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública vê com bons olhos a aprovação de boa parte das medidas aí que foram recomendadas, sem prejuízo de entender que poderia o Congresso ter ido além, ter feito mais. Agora, isso faz parte do diálogo
e do convencimento. Em relação à questão dos brigadistas, a investigação que resultou a prisão dessas pessoas é da Justiça Estadual, quer dizer, é da Polícia Civil, supervisão do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual, e a gente não comenta investigações de outras entidades. E sobre a investigação da Polícia Federal, não cabe comentário do ministro da Justiça. Olá, bom dia a todos. Isabela Camargo, da Globo News, está aqui. Tudo bem, ministro? Bom dia a todos. Vou pegar um pouco a linha da aprovação do anticrime. O senhor, pouco tempo antes, mandou um documento aos deputados fazendo recomendações de pontos que o senhor gostaria que voltassem. Tirando a condenação em segunda instância, que já está em discussão nas duas casas, o senhor poderia eleger um item que seria prioritário para o senhor que voltasse a ser debatido, e se o senhor tem alguma expectativa que isso possa ser debatido e aprovado ainda este ano no Senado. A respeito dos perfis genéticos, eu queria tirar uma dúvida técnica mesmo sobre a qualidade da prova. Quando você faz, vou usar o caso da Raquel Genoff, por exemplo, porque é um caso emblemático, e que depois veio com a confissão do identificado. O que valeria sem a confissão? Como é que é essa prova durante a investigação? Qual a relevância? É uma prova técnica, ou seja, imagino que seja muito mais importante, mas gostaria que os senhores falassem sobre isso. Obrigada. Veja, teve reinclusões importantes. A própria execução da condenação pelo Tribunal do Júri, de primeira instância, a meu ver, é algo revolucionário, não é importante. Nós não chegamos à toa a mais de 60 mil homicídios no país em 2017, o nosso recorde. Em 2016 também foi acima de 60 mil à toa. Por quê? Porque você tem um quadro de impunidade. Os crimes são difíceis de serem investigados, muitas vezes não são a contento. Essa iniciativa aqui do Banco Nacional de Perfis Genéticos é exatamente voltada a crimes mais graves, para que nós possamos elucidá-los. Não só assassinatos, mas especialmente importantes em casos de assassinato. Mas também, veja, não adianta nada ter uma investigação exitosa se a pessoa, mesmo culpada, com prova acima de qualquer dúvida razoável, nunca cumpre a pena. Então, o que nós conseguimos ali, algo que não é trivial, é estabelecer que, a partir da condenação em primeira instância, em casos julgados pelo júri, que basicamente são assassinatos, a pena já começa a ser executada. A Câmara acabou aprovando esse patamar da pena de 15 anos. Sinceramente, eu acho que não precisava estabelecer esse patamar, mas, inegavelmente, que já é um grande avanço. É melhor ter essa possibilidade do que esperar 20 anos para ter um julgamento finalizado de assassinato e a pena cumprida. E depois, quanto ao que ficou de fora, o que pode ser trabalhado, tem que ser discutido, isso pode ser feito no próprio projeto ou no Senado. Então, por exemplo, o plea bargain, que é o acordo penal, é um instrumento importante. Muita gente, nós conversávamos com os vários parlamentares, inclusive da Câmara, diziam que o apoiavam, esse instrumento, inclusive o presidente da Casa dizia que apoiava o plea bargain, mas ali houve talvez uma incompreensão de parte dos parlamentares e acabou ficando de fora. Mas eu vejo plenas condições de retomar esse instrumento em algum outro momento. Não existe, a meu ver, uma resistência absoluta a esse tipo de medida. Esse ano agora está difícil, Tem 2 semanas. Mas logo no início do ano que vem, acho que é factível, isso vai ser conversado, evidentemente, e sempre disse muito claramente, a pauta do Congresso a ele pertence. Nós, entretanto, vemos com bons olhos o fato do processo ter finalmente sido votado na Câmara. Felizmente, tanto os cientistas quanto os juristas concordam que é uma prova extremamente forte, extremamente valiosa em um processo criminal, mas ela não deve ser utilizada como única prova. O que deve ser avaliado é o conjunto probatório e, por isso, é importante verificar todas as circunstâncias, onde a pessoa morava, depois teve a confissão que corrobora, mas é uma prova muito, muito, muito forte. O
o embasamento científico dela é dos melhores possíveis, né, é considerado padrão ouro das ciências forenses. Então, realmente é uma prova muito robusta. Mas o bom processo criminal e o bom julgamento, a boa interpretação científica sempre entende que, e as próprias recomendações internacionais, é de que isso seja avaliado dentro de um conjunto probatório, né, que vai ser avaliado junto com as demais circunstâncias do caso. Pode? Bom dia, Renata Varandas, da Record. Aqui, ministro. Tudo bem? Bom dia. Ministro, eu queria tirar uma dúvida com o senhor em relação ao pacote anticrime, que a ideia era também a inclusão de quem comete crime doloso também seja incluído nesse banco de perfil genético, certo? Queria saber em que pé que está isso, se isso passou e qual a importância disso, e queria ver com o Guilherme se a gente tem números de quantos casos foram solucionados esse ano com esse cruzamento. Não sei se vocês responderam isso. Com relação aos números, a gente ainda está levantando, a gente faz a cada 6 meses um relatório onde a gente busca esses valores, esses quantitativos, com todos os estados que participam da rede. Até o mês de maio, que foi o último relatório, eram mais de 900 investigações auxiliadas, e a gente, então, provavelmente nas próximas semanas vai ter esse valor fechado e vai ser publicado na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente tem um grande quantitativo de casos de crimes sexuais, mas também homicídios, crimes contra o patrimônio, há uma diversidade, mas crimes sexuais têm um percentual bem alto. Então, veja, a investigação criminal se moderniza no mundo inteiro em diferentes ritmos e proporções. Esses bancos nacionais de perfis genéticos existem em vários países do exterior. Vamos destacar que Reino Unido tem um banco nacional de cerca de 6 milhões de perfis genéticos. Estados Unidos, de 13 milhões. A China, né, 50 milhões. Nós ainda estamos muito distantes desses números. Mas vamos destacar que nesse ano se fez mais de coleta de perfil genético do que todo o período anterior de vigência da lei. O que aconteceu que foi aprovada a lei em 2012 e simplesmente os governos não cumpriram, ou cumpriram muito modestamente, fingiram cumprir. Coleta de 7 mil perfis em 6 anos, sinceramente, não cumprir a legislação. Houve uma melhorada desde o governo Temer, mas o governo anterior não queria realmente cumprir. O anterior ao do governo Temer. Então, o governo atual está cumprindo, vê esse instrumento como relevante, entende que o que leva à não implementação da lei era simplesmente ignorância em relação à potencialidade e à relevância desse instrumento. E o nosso interesse é ampliar o rol de pessoas sujeitas à coleta do perfil genético. Isso foi colocado no projeto anticrime. Infelizmente, essa parte houve uma certa resistência e não foi aprovada, o que não significa que não vamos deixar de tentar ampliar novamente esse rol. Agora, o próprio cumprimento da lei atual já é significativo, o que não vinha sendo feito no passado. Pessoal, antes de encerrar a coletiva, eu vou dar 2 avisos. O Guilherme Jacques está disponível para fazer o quebra-queixo. E, na sequência, quem tiver interesse em fazer a visita guiada nos laboratórios, aqui embaixo, pode me procurar, que a gente vai fazer a visita guiada para vocês pegarem a imagem. É isso. Muito obrigada. A coletiva está encerrada.